Nesse vídeo eu tenho a incrível missão de te falar aquilo que o seu chefe pensa, mas ele não fala. E por que isso é importante? Porque justamente se você seguir esses 3 pontos que eu vou te falar, que eu contei hoje para uma funcionária super importante na minha empresa, se você seguir esses 3 pontos, você tem chances muito maiores de crescer e ser bem visto pelo seu chefe, pelos líderes da sua empresa, da empresa que você trabalha. Antes disso, eu vou contar para você algo que essa colaboradora falou e que, nossa, não me desceu, eu fiquei incomodado, eu fiquei irritado. Para você não só nunca falar isso para o seu chefe, nunca falar isso para algum líder na sua empresa, como para você assimilar a perspectiva de um empreendedor sobre a empresa. Por quê? O que aconteceu? Qual foi a fala dela? Ela disse um dia assim para mim: "Ah, Lucas, o RH é a ponte", porque ela é a chefe de RH, né? "O RH é a ponte entre a empresa e os colaboradores." Nossa, isso me pegou de um jeito. Por quê? Porque os colaboradores são a empresa. Não existe ponte entre colaboradores e empresas. Os colaboradores fazem parte da empresa. A empresa, ela é um corpo só. E existe um erro muito grande das pessoas falarem assim: existe um quinto elemento que é a empresa. Então, por exemplo, não, porque a empresa é assim, a empresa é assado. A empresa quem? Se você para de olhar para a empresa como uma entidade e passa a se ver como parte disso, você se torna parte do problema e da solução. A partir do momento que você cria uma pessoa imaginária que na verdade não tem rosto, né? Porque você não dá um rosto para a empresa, é o quê? É a marca? É a logomarca? Não. A empresa, quando você prejudica a empresa, você está prejudicando a você mesmo, os colegas, os clientes, toda essa comunidade, digamos assim, faz parte do núcleo empresa. Quando você vê um problema na empresa, você é parte daquele problema, você pode ser parte da solução. Só que muitas vezes as pessoas pensam: mas quem tem que cuidar disso não sou eu, são os líderes, são os chefes, são os diretores, são os donos. Só que o que acontece? Para você se transformar num líder, você precisa pagar um certo preço por isso, você precisa ficar tempo suficiente, você precisa se dedicar, você precisa aprender uma série de coisas. Então, se você vê a empresa como um lugar que tem coisas a serem melhoradas, isso é uma grande oportunidade para você. Os donos da empresa, eles querem o quê? Que a empresa seja melhor. Ninguém quer que a empresa seja ruim. Só que pode ser que você esteja vendo coisas porque você não consegue enxergar outras coisas que são importantes também. E para você conseguir ter essa visão mais ampla, você vai ter que passar por algumas coisas. E pode ser que sim, você, quando se transformar num líder, vai poder transformar a empresa num lugar melhor. Então se dê essa oportunidade, pague o preço, se dedique. E para você conseguir crescer na empresa, você tem que seguir então esses 3 pontos que eu vou te falar agora. Vamos lá, são simples, mas são muito importantes. O primeiro ponto é organização. Quando o seu chefe fala alguma coisa que você tem que fazer, não é para você memorizar aquilo que você tem que fazer. Você tem que precisar anotar o que ele está falando. Você não tem que ficar sendo lembrado, ele não tem que te cobrar. Você tem que ter uma organização, ter uma noção do prazo, e se você não for conseguir algum dia entregar alguma coisa dentro do prazo estipulado, você que tem que ir atrás do seu chefe e falar para ele. Você não pode viver usando o teu cérebro para armazenar informações que podem ser armazenadas num pedaço de papel ou num aplicativo. Então use ferramentas que te ajudam a ser mais organizado. Uma pessoa que não é bem organizada nunca vai poder crescer na empresa. Uma pessoa que não é organizada às vezes é vista meio que como adolescente, sabe? Como alguém imaturo. Você precisa ter noção exatamente de quais são as suas tarefas, o que você tem que fazer todos os dias. O que acontece quando a gente não tem essa clareza é que a gente cai no problema 2. Qual que é o problema 2? A gente está sempre correndo atrás do rabo. A gente está sempre apressadinho pagando incêndio. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque a gente não tem maturidade emocional, ou seja, se chega um problema até você, você tem que... Metade da resolução daquele problema é você ficar calmo. É você conseguir entender aquele problema não como algo emocional, mas sim como alguma ou algumas tarefas que você vai ter que realizar. Se você não tem organização, que é o item 1, você, quando surgir um problema, você vai querer resolver ele na hora, você vai querer sair correndo para resolver o problema, porque você não tem a capacidade de anotar, amadurecer, refletir e resolver aquilo no momento mais oportuno. Você vai querer sair resolvendo na hora. E isso que vai fazer o quê? Você sentir sempre que você está muito apressado, que você está com pressa, que você tem que resolver, que você está sempre correndo para lá e para cá. Isso pode parecer para você
que transmite uma mensagem de que você é trabalhador, de que você é esforçado, de que seus líderes estão gostando. Mas o bom líder está percebendo que isso é um reflexo de falta de organização e que se você hoje tem um problema, eu não quero que você traga o problema e a solução. Eu quero que você traga o problema e as tarefas necessárias para resolver. Agora, se não existe uma carga emocional, deixa de ser um problema e vira somente uma série de tarefas a serem realizadas. Então, primeiro ponto, organização. Muito importante, não deixe tudo na cabeça, use aplicativos, use agenda. Se o seu líder fala alguma coisa, anote e lembre que aquilo é um compromisso, dê devolutiva se você não for conseguir realizar dentro daquilo que ele falou para você fazer. Ainda que seu líder esqueça, você não pode esquecer. Segundo item, emocionalidade. Não deixe um problema virar algo emocional. Quando o problema chega como problema, você transforma ele em tarefa para ele deixar de ser emocional e você levar de forma racional para o seu chefe. Se você conseguir não deixar virar problema, ou seja, o problema o que ele é? É algo que era importante de ser feito e que não foi feito. 90% dos problemas são feitos disso. Coisas que deveriam ter sido feitas no passado, que não foram e se tornaram urgentes. Então, se você não leva problemas para o seu chefe, é porque provavelmente você está cuidando das coisas importantes ou você está enfiando o problema debaixo do tapete. Se você está enfiando o problema debaixo do tapete, eles nunca vão deixar de ser problema, cedo ou tarde isso vai estourar, então não recomendo que você faça isso. Agora, se você está pegando as coisas e fazendo antes que elas se tornem problemas, você é excelente, você tem grandes chances de crescer na empresa. Vamos então ao terceiro ponto. O terceiro ponto é, não vire um garoto de recados. Por exemplo, vou criar uma situação aqui. Eu perguntei para a pessoa alguma coisa em relação à contabilidade. Isso aqui é assim ou é assado? Se a pessoa me responde encaminhando a mensagem que a contabilidade mandou, nossa senhora, eu fico muito aborrecido. Qual que é o correto? A pessoa deve perguntar para a contabilidade, deve entender, deve procurar na internet, ChatGPT, Google, sei lá, outra fonte de informação. De repente deve conversar com um colega e perguntar uma terceira opinião. E aí então, quando ela for dar a devolutiva, não é para ela pegar a mensagem que a contabilidade mandou e simplesmente repassar. Se for algo assim de WhatsApp, ela lê a mensagem da contabilidade, entende e faz um resumo daquilo para o líder, para o chefe. Se for algo mais complexo, então que ela perguntou para a contabilidade, falou com o advogado, viu no ChatGPT, conversou com um colega, entendeu toda a situação, amadureceu aquilo, não respondeu, não saiu correndo. Calma, ninguém tá, não tá pegando fogo nas coisas. Entenda bem, deixe um tempo para você digerir aquela informação, tenha uma ideia, 2 ideias de solução e leve então para o seu líder não só um resumo pequeno das fontes que você utilizou, como também o teu entendimento daquilo tudo. Porque tem muitas coisas que são ambíguas, tem coisas que são questões estratégicas. Então é isso, quando você, seu chefe mandar você perguntar para alguém, ver alguma coisa, não reparte-se a mensagem simplesmente. Você deve fazer o quê? Você deve entender, digerir, pegar outras fontes de informação e passar aquilo já digerido, mastigado, porque daí o seu líder vai pegar aquela informação, talvez vai juntar com outras fontes, vai pensar numa solução e vai falar para você o que você tem que fazer. Eu espero que você tenha gostado, eu espero de verdade que você cresça na empresa que você trabalha. Eu tenho uma comunidade gratuita chamada C0, que ela é só para pessoas que estão realmente empenhadas a fim de crescerem na vida. Se você quiser participar e for esse tipo de pessoa, você é muito bem-vindo. Eu te vejo na comunidade, é só você clicar aqui no comentário e eu te vejo no próximo vídeo.